Boa noite a todos. Vamos continuar com o nosso estudo da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Desta feita nós iremos ler os versículos 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: Manifesta-se, com efeito, a ira de Deus do alto do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Ok, vamos falar um pouco sobre ira contra a impiedade. Existe aqui um argumento comparativo entre este verso, o versículo 18, e o que o precedeu. Isto é, de um lado temos o Evangelho, único elemento capaz de conceder ou conferir ao que crê justiça, e do outro lado o homem, com suas invenções, que nada mais conseguem com elas a não ser atrair a ira divina. Evidencia-se claramente através das Escrituras que o homem, por sua percepção natural, não consegue enxergar, por mais óbvio que seja, as, digamos, digitais de Deus, espalhadas por toda a esplendorosa obra da criação. E já que como criaturas suas, o dever, a obrigação de cada pessoa que existiu, existe e existirá é honrar-lhe apropriadamente, logicamente, essa cegueira espiritual o impossibilita de fazê-lo. Esta fica sendo, portanto, a primeira prova do status de condenação de todo o nosso gênero, nossa incapacidade de enxergar, apesar de Deus demonstrar claramente. Inescapavelmente os homens que arrogantemente se negam a reconhecer esta sua debilidade, a sua própria debilidade, declarando-se capazes de poderem autonomamente perscrutar as profundezas do existir de Deus, são condenáveis pelo pecado do sacrilégio. E desde que, ciente da verdade, se esse for o caso, da existência do Criador, reconhecendo-lhe agora o poder, a virtude e a ciência que moldaram o próprio cosmos, o pecador ainda assim continua condenável, visto que o reconhecimento de um erro antigo, um erro passado, não apaga as indeléveis marcas de cada um dos seus pecados e impiedades. Nós vamos falar bastante sobre isso. Reconhecer-se justo não é o suficiente para tornar justo quem quer que seja. Assim como considerar-se sábio não acrescenta sabedoria alguma ao tolo. Os homens, então, são condenados por sua própria impiedade, mas esta, conforme Calvino, é um mal secreto. Não podemos e não queremos olhar para detrás das cortinas dos nossos próprios malfeitos. Desse modo, fica mais do que evidente que a intenção do apóstolo aqui é conduzir seus leitores à total dependência do único remédio eficaz contra a doença da impiedade, que é o Evangelho. É inegável que este é o tema central da pregação apostólica, a incapacidade humana ante as exigências divinas legais de reconhecimento ou glorificação ao seu nome, ou a incapacidade inata das suas criaturas de apropriadamente lhe fazerem justiça por tudo o que ele é, fez e faz. As Escrituras nos dão conta de que, por si só, ser humano algum jamais aceitará se sujeitar a Deus, reconhecendo-lhe as virtudes e o senhorio. Por isso é condenável no seu tribunal. A carne se negará a humilhar-se voluntariamente, até o ponto que, humilhada por uma fonte externa, finalmente reconheça-se impotente, atribuindo a exclusividade da salvação à livre graça de Deus. Para os romanos, de uma forma geral, é pura insensatez afirmar que o mesmo Deus
que está encolerizado contra o pecado, ele mesmo ofereça salvação gratuitamente através do Evangelho. Eu estava conversando essa semana exatamente com uma pessoa sobre isso. Quanta graça há no Evangelho, né? Do mesmo modo como lhe soa como loucura afirmar que alguém seja condenado por fazer aquilo que ele não pode deixar de fazer. Mas falemos nisso depois, cada coisa a seu tempo. Sendo assim, o que os romanos habituados que estavam com as divindades que se podiam medir ombro a ombro com os homens diriam veja se você conhece esse discurso, não acredito que esse ser exista. E se por acaso ele existir, e tudo o que se disse sobre pecado e culpa diante dele for verdade, segue-se que a culpa é minha. E a única alternativa lógica é que, sendo minha a culpa, eu mesmo é que tenho que fazer alguma coisa para me salvar, o que quer que seja, mas que seja eu. Muitas pessoas dizem que, quando anunciado o Evangelho da Graça, dizem é bom demais para ser verdade. Quando nós dizemos assim, foi Cristo, sobretudo para o grupo de espíritas kardecistas que acreditam que a salvação ou a bem-aventurança futura depende de suas obras, eles normalmente dizem, assim é bom demais, eu peco aqui e meus pecados são lançados sobre Jesus. Assim é bom demais. Então, porque eles querem acreditar a si mesmos a salvação, de alguma forma participar, como nós já dissemos nos vídeos passados. Então, esse linguajar de que se a culpa é minha, eu mesmo quem tenho que resolver, estas podem parecer palavras humildes e repletas de sentimento de justiça, achar que fui eu que fiz, eu que resolvo. Ao seu juízo podem parecer, mas na verdade são palavras encharcadas de arrogância. Tentar privar a Deus da bíblica exclusividade na salvação da raça humana, o monergismo, é procurar privá-lo de sua devida honra. Para Calvino, a palavra ira, no que se refere a Deus, é encontrada em várias porções da Escritura, tem mais a ver conosco do que com Deus. Trata-se de um recurso vocabular para designar a causa da vingança de Deus levada a efeito. Trabalhemos um pouco, então, a respeito da ira do alto do céu. Ao referir-se aqui à ira que provém do céu, ou à ira de Deus, então, Paulo está fazendo uso de um recurso textual para esclarecer a terrível situação endêmica de incapacidade espiritual. Entenda-se a gravidade do estado legal de todo o gênero humano diante de Deus. Escute só, debaixo de todo o céu, para onde quer que se olhe, não há salvação em lugar, pessoa ou religião alguma, exceto em Deus e no seu Evangelho. Para o advogado João Calvino, bem como para o também advogado Paulo de Tarso, toda vez que a verdade de Deus é suprimida, como ele diz aqui no versículo 19, no versículo 18, os homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça, toda vez que a verdade de Deus é suprimida, e entenda-se a verdade de Deus como um genuíno reconhecimento do único e soberano Deus, aqueles que a isto fazem são culpados do crime de latrocínio. Versículo 19. O que se pode conhecer de Deus? Aí vai uma regra geral imposta pela Escritura, para os bem-aventurados que dela se servem, e pela consciência para aqueles que não cultivam o melhor dos hábitos, o meditar na palavra do Criador. Devemos nós, cada uma das criaturas deste mundo, atentar diligentemente para tudo o que se presta a exaltar ou anunciar a glória do nosso Senhor. Mesmo as coisas mais primitivas,
Se há algo que nos incita a glorificá-lo, fazendo-lhe justiça como o mais exaltado, para isto atentemos, a isto perscrutemos, nisto pensemos, a isto busquemos, porque é o dever da criatura exaltar o seu Criador. Desde que somos, todos nós, incapazes de compreender a Deus em toda a sua, digamos, amplitude, não deveríamos, então, procurar conhecimento dele à parte daquilo que ele mesmo revelou ou estabeleceu como uma fonte fidedigna. Ele estabeleceu, como nós deveríamos encontrar, como o apóstolo São Paulo diz, aquilo que de Deus se pode conhecer. Sua essência, sua natureza nos é totalmente abscôndita, portanto incompreensível. Buscar perscrutá-la é tolice e orgulho. Dessa forma, o Espírito, através do apóstolo, nos induz a atenção à nossa necessidade de conhecimento daquilo que se pode ser conhecido a respeito de Deus. Portanto, teologia, embora o termo pareça o estudo sobre Deus, mas teologia é estudo sobre aquilo que Deus revelou de si mesmo na sua palavra, porque não existe outra fonte fidedigna. Escute o arrazoado. Deus esculpiu o homem, dotando-lhe de olhos. Depois criou o mundo magnífico, esplendoroso, e o pôs nele, para fazer do homem um espectador indesculpável da sua grandiosidade. Um contemplador criado e guiado por Deus através de toda essa deslumbrante atmosfera em que, de repente, imerecidamente se viu cercado. A obra da criação, lá no Éden. Mas ainda assim o homem falhou, a mulher falhou. Eles também falham ainda hoje. Por isso, a necessidade do Evangelho. Então, o que se pode conhecer de Deus, onde devemos seguramente buscar o conhecimento de Deus, ou como podemos buscar esse conhecimento, desde que somos, todos nós, naturalmente lentos e incapazes de desvendá-lo em qualquer grau. Poderíamos, de alguma forma, por assim dizer, percebê-lo? A resposta do apóstolo é que deveríamos, por causa da nossa obrigação para com o nosso Criador, nos municiar de qualquer coisa que nos incite a glorificá-lo, como a criação, por exemplo. Isto porque, visto que, como já foi dito, nossa tacanhez nos impede de vê-lo, o próprio Deus como que adaptou sua linguagem divinamente rebuscada com a finalidade de revelar-se a nós. Como disse o salmista, encurvando-se em nossa direção, posto que é elevadíssimo, né? Salmo 113, versículos 5 e 6. Assim, inicialmente, nos convém aproveitar cordial e reverentemente cada um dos meios a nós graciosamente proporcionados por Ele mesmo, por Deus, para conhecê-lo. Ainda que, mesmo entre as mais esplendorosas, revelação alguma que não ultrapasse a barreira da carne ou nossos sentidos, será suficientemente eficiente para revelar aquilo de que mais nós necessitamos para a nossa salvação e que naturalmente nos escapa, o que nos escapa por nossa própria natureza. Então nos sirvamos sim da criação para glorificá-lo, mas isso é apenas o início, porque para revelar a Deus de uma forma segura e fiel existe o Evangelho. Apenas Ele, apenas em Jesus, Deus nos é revelado completa e totalmente. Que Deus nos abençoe. Prosseguiremos no próximo vídeo.